Sabia que a palavra apocalipse tem origem na palavra grega apokalupsis, que significa revelação ou desvelamento? Interessante, não é? Nossa compreensão do termo apocalipse foi largamente moldada pela cultura popular, que tende a retratá-lo como um evento marcado por destruição catastrófica e caos. No entanto, suas raízes contam uma história um tanto diferente, uma história profundamente enraizada no contexto religioso e espiritual. O termo apocalipse é frequentemente usado como sinônimo de fim dos tempos, um conceito impregnado na literatura bíblica, particularmente no livro do Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. Este livro fala de um tempo de grande convulsão, um tempo em que o véu que separa os reinos mortal e divino será levantado. É um tempo de revelação, de verdade divina sendo desvelada. O Apocalipse bíblico, como retratado no livro do Apocalipse, não é apenas um fim, mas um novo começo. É um tempo em que os justos serão recompensados e os ímpios enfrentarão seu julgamento final. É um tempo em que cada coisa oculta virá à luz, e a verdade, em toda a sua glória e terror, será revelada. Nesse contexto, o Apocalipse bíblico é uma tapeçaria complexa, tecida com fios de profecia, julgamento divino, redenção e revelação. É muito mais do que apenas o fim do mundo como o conhecemos. É um período de transição, uma mudança de uma era para outra, um tempo em que a ordem antiga das coisas passará e uma nova ordem será estabelecida. O Apocalipse bíblico, portanto, não é sobre destruição por destruição. Trata-se de purificação, de purgar o mundo de seus males e pavimentar o caminho para uma nova era de paz e retidão. Trata-se do triunfo do bem sobre o mal, da verdade sobre a decepção. E no centro de tudo está o conceito de revelação, de verdade divina sendo desvelada. É um tempo em que os mistérios do universo serão revelados, quando os segredos do divino serão revelados, quando a verdade, em toda a sua glória crua e não filtrada, brilhará. O Apocalipse bíblico, portanto, é mais do que apenas um fim, é uma revelação, um desvelamento divino da verdade. O Apocalipse bíblico não é apenas um evento singular, mas uma narrativa complexa com vários temas e conceitos. Quando mergulhamos na tapeçaria intricada do Apocalipse, nos deparamos com temas que ressoam até hoje. Um dos temas centrais é o julgamento divino. Esta é a ideia de que toda a humanidade será julgada por Deus no fim dos tempos. É um teste do espírito humano, um acerto de contas pelas ações feitas e escolhas feitas. O julgamento divino não é um castigo, mas sim um processo de purificação. Um crisol onde o trigo é separado do joio, o bem do mal. E isso nos leva ao próximo tema, redenção. O Apocalipse bíblico não é apenas sobre destruição, também é sobre salvação. Há essa profunda crença de que mesmo nos tempos mais sombrios, há um farol de esperança. Essa esperança é a redenção. É a chance de a humanidade ser salva, de ser redimida, de surgir das cinzas do mundo antigo e entrar em uma nova era. No cerne do Apocalipse está o triunfo final do bem sobre o mal. Isso é retratado através da batalha épica entre as forças do bem, lideradas por Deus e seus anjos, e as forças do mal, personificadas pelo anticristo e o falso profeta. Essa batalha não é apenas física, é espiritual. É uma luta pela própria alma da humanidade. O anticristo e o falso profeta são conceitos fascinantes. Eles são as encarnações do mal, o epítome da decepção. Eles ascendem ao poder através da manipulação e do engano, levando muitos ao erro. Mas seu reinado é temporário, seu poder ilusório, pois no final eles são derrotados e sua queda sinaliza a vitória do bem. Então, os temas do Apocalipse bíblico servem para enfatizar a vitória final do bem sobre o mal e o julgamento final da humanidade. Esses temas nos lembram que mesmo diante do caos apocalíptico, há um plano divino, um propósito, e no final é a bondade, a verdade e a justiça que prevalecem. Imagine 4 cavaleiros, cada um representando diferentes aspectos do Apocalipse. Um pensamento arrepiante, não é? Cada um desses cavaleiros simboliza uma faceta diferente dos tempos finais, conforme retratado na Bíblia. Eles montam cavalos de cores diferentes, cada cor significando o papel do cavaleiro na narrativa bíblica do Apocalipse. O primeiro cavaleiro monta um cavalo branco. Ele representa a conquista, frequentemente interpretada como o anticristo ou falso Messias, que vem para enganar o mundo com promessas de paz,
apenas para mergulhar a humanidade no caos. Ele carrega um arco e recebe uma coroa, significando sua aparência enganosa de autoridade e retidão. Em seguida, vem o Cavaleiro do Cavalo Vermelho. Este cavaleiro simboliza a guerra. Ele carrega uma grande espada e recebe o poder de tirar a paz da terra, incitando a humanidade a se matar. Ele representa a guerra e o conflito que assolarão o mundo durante os tempos finais. O terceiro cavaleiro monta um cavalo preto e simboliza a fome. Ele carrega uma balança, significando a escassez e o alto custo de alimentos durante o tempo de tribulação. Sua chegada pinta um quadro sombrio de fome generalizada e colapso econômico. Por último, o Cavaleiro do Cavalo Pálido é o mais temido de todos. Ele é a morte, seguido de perto por Hades. Ele recebe autoridade para matar 1/4 da população da Terra pela espada, fome, peste e bestas selvagens. A inevitabilidade da morte, o igualador final, é seu domínio. Esses 4 cavaleiros não são meramente figuras de uma era passada. Eles são símbolos atemporais das provações e tribulações que a humanidade pode enfrentar. Eles servem como lembretes potentes das forças destrutivas que podem ser desencadeadas quando a paz, a prosperidade e a própria vida são dadas como garantidas. Os 4 cavaleiros, assim, simbolizam as tribulações pelas quais o mundo passará durante os tempos finais. O Apocalipse, por mais assustador que possa parecer, traz implicações profundas para a nossa compreensão da vida, moralidade e espiritualidade. O Apocalipse bíblico, com sua imagética vívida e eventos catastróficos, não é apenas um conto de desgraça e melancolia. É um espelho erguido diante da humanidade, refletindo nossas ações, nossos valores e nossas crenças. Ele nos obriga a confrontar as consequências de nossas escolhas, nos instigando a fazer decisões morais e éticas. Imagine um mundo à beira da destruição, como retratado no livro do Apocalipse. O Apocalipse nos desafia a questionar: como contribuímos para esse estado de coisas? Nossas ações estão alinhadas com nossos valores? Fomos guardiões da terra ou a exploramos? São questões desconfortáveis, mas nos forçam a examinar nossas vidas, nossas crenças e nossas responsabilidades para com os outros e nosso planeta. O Apocalipse também apresenta uma oportunidade para explorar nossa compreensão da justiça divina. Ele pinta um quadro de um mundo onde o mal é finalmente responsabilizado, onde os justos são recompensados e os ímpios enfrentam retribuição. Este conceito pode ser reconfortante para alguns, afirmando sua crença em um universo justo. Mas também levanta questões sobre a natureza da justiça, da misericórdia e do divino. Além disso, o Apocalipse serve como um lembrete vívido de nossa mortalidade. Ele destaca a natureza transitória de nossa existência terrena, nos instigando a priorizar a preparação espiritual sobre as buscas materiais. Nos estimula a buscar uma conexão mais profunda com o divino, a cultivar virtudes como amor, compaixão e humildade, e a viver uma vida de retidão. Em essência, o Apocalipse bíblico é um chamado à autorreflexão e ao crescimento espiritual. É um convite para examinar nossas vidas, nossos valores e nossas ações. Nos obriga a lutar por um padrão moral mais elevado e a nos prepararmos espiritualmente para os tempos finais. O Apocalipse, portanto, não é apenas um fim. É um chamado à reflexão, a viver uma vida de retidão e preparo espiritual. O Apocalipse bíblico, apesar de sua imagética sombria, oferece uma mensagem de esperança e redenção. Essas visões proféticas não devem ser vistas apenas como previsões de um dia do juízo final, mas sim como um espelho erguido diante da humanidade, nos encorajando a refletir sobre nossa jornada espiritual. No coração do Apocalipse bíblico, há um convite profundo à introspecção. Nos instiga a examinar nossas vidas, a questionar nossas ações e a considerar as consequências espirituais de nossas escolhas. É um chamado à responsabilidade moral, nos instigando a lutar pela retidão, justiça e amor. Longe de ser um conto de desespero, o Apocalipse é uma narrativa de despertar moral. Ao aprofundarmos, descobrimos que o Apocalipse bíblico carrega uma promessa esperançosa. Ele nos fala de redenção, de um tempo em que os erros serão corrigidos e a justiça prevalecerá. Ele fala de um dia em que os fracos e oprimidos serão elevados e quando a paz reinará. Esta não é uma história de aniquilação, mas de transformação. Mas talvez a mensagem mais convincente do Apocalipse bíblico seja o triunfo final do bem sobre o mal. As forças da escuridão podem parecer formidáveis, mas estão destinadas a cair.
A vitória final pertence às forças da luz, ao amor, à compaixão e à verdade. Este é o coração da visão apocalíptica. Um mundo renascido, purificado do mal e radiante com a luz divina. Portanto, vamos ver o Apocalipse não como um fim temeroso, mas como um chamado ao despertar espiritual. Vamos vê-lo não com temor, mas com antecipação, esperando por um mundo onde o amor reine supremo e a paz não seja apenas um sonho, mas uma realidade viva. Portanto, lembre-se, o Apocalipse não se trata do fim do mundo, mas do início de um novo, um mundo redimido e renovado. É um conto não de destruição, mas de renascimento, não de desespero, mas de esperança. É uma história que nos inspira a lutar por um mundo melhor. Um mundo que reflita os valores divinos de amor, justiça e paz.